Você já fez alguma viagem e quando chegou ao fim percebeu que tinha gastado muito mais do que você previa? Pois é, isso já aconteceu comigo. Por isso que nesse vídeo de hoje eu vou ensinar você a como prever os custos da sua viagem. É uma planilha que eu mesmo produzi que ela vai fazer todos os cálculos, passagem, hospedagem, passeios, tudo. E você vai conseguir se preparar e se planejar para não levar aquele susto na conta bancária quando terminar a sua viagem. Simbora comigo! Fala, viajantes, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Tailan e, modéstia à parte, os conteúdos que você vai ver nesse canal você não vai ver em nenhum outro, porque eu te ensino a planejar as melhores viagens da sua vida. Então já vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho e qualquer dúvida que você tiver durante o decorrer desse vídeo, basta deixar nos comentários que com certeza eu respondo. Bem, para começar eu vou compartilhar com vocês a minha planilha, que eu chamo ela de planilha de previsão de gastos. Eu vou compartilhar minha tela aí com vocês já devem estar vendo agora a planilha. É essa planilhinha aqui que eu utilizo para fazer a previsão de gastos das minhas viagens. E eu já viajo há quase 10 anos e eu fui meio que aperfeiçoando essa planilha para cada vez mais eu ter um valor exato de quanto eu vou gastar em determinada viagem. Independente se ela for para daqui a um ano, se ela for para esse ano, se ela for daqui para 5 anos, essa planilha ela vai lhe servir muito bem. Sempre ou quase sempre os valores eles batem de quanto eu previ para aquela viagem e quanto de fato eu gastei. Então essa planilha vai ser muito útil para você que tem aquele problema financeiro de planejar a viagem. E aí quando a gente pensa em planejamento financeiro para viagens, a gente tem dois caminhos. O primeiro caminho é quando você já tem um valor ali X, por exemplo, 5 mil, 10 mil reais, e aí você organiza aquela viagem dentro desse valor que você tem. O outro caminho é, você tem o sonho daquela viagem, mas você não sabe quanto vai precisar de dinheiro. Então esse vídeo ele vai ajudar mais nessa segunda situação. Mas essa planilha que eu vou mostrar para vocês também, ela ajuda na primeira situação, para você ter uma noção de que se os seus gastos estão batendo conforme o valor que você tem planejado, ok? Então apresentando aqui a planilha, né? Não se assustem, tá? É muita informação, mas ela vai ajudar muito. Primeira coisa que você tem que saber é que essa planilha, o valor dela é por pessoa, tá? Então independente se você for viajar com esposo, esposa, filhos, parentes, não importa, você sempre vai ter os valores por pessoa. Essa coluna aqui é a previsão de gastos, é o valor que você vai inserir na planilha hoje, pensando em quanto que você vai gastar no futuro, na sua viagem. E essa coluna aqui você só vai preencher após finalizar o pagamento dessas coisas aqui, ó, passagem aérea, hospedagem, transporte, alimentação, para depois você conseguir comparar o valor que você previu se bate com o valor efetivo que você gastou, ok? Outra coisa importante da planilha é que para você baixar, você precisa clicar aqui em arquivo, fazer uma cópia, tá? Se você vir aqui em fazer download, você não vai conseguir editar essa planilha. Então você precisa fazer uma cópia para poder editar e colocar os valores que você tem aí planejado, ok? Terceira informação importante, atenção aqui é muito importante. O primeiro deles, não preencher as células em cinza. Todas essas células em cinza, elas possuem fórmula. Se você editar alguma dessas células, ela vai... Vou até apagar esse valor aqui que eu estava fazendo um teste. Ela vai alterar a fórmula. Então, muito cuidado com as células em cinza. E você vai preencher somente as células em laranja. Tudo que for em laranja são valores que você tem que preencher. Ok? Dito isso, acho que eu já passei as informações. Então, basicamente, a gente vai pensar aqui em uma viagem, eu até já estipulei aqui uma na minha cabeça, que vai ser uma viagem para o Rio de Janeiro. Eu sou de Fortaleza, então é uma viagem que a gente sai de Fortaleza para o Rio de Janeiro durante 7 dias e uma viagem de casal para 2 pessoas. E eu estou planejando fazer essa viagem em julho de 2025, ou seja, para daqui a um ano. Então, aqui no título da planilha, como você vai ter uma planilha dessa para cada viagem que você fazer, e eu tenho certeza que você vai fazer várias viagens, você pode colocar aqui o nome do destino, Rio de Janeiro. Opa, Rio de Janeiro. Porque aí você já salva. Aqui embaixo, nessa planilha eu tenho os cálculos. Esses valores aqui em laranja são os valores que a gente vai preencher para saber quanto que a gente vai gastar. E a gente vai começar pensando na passagem aérea. Então vem comigo.
como que você vai prever o preço da passagem aérea. No caso da passagem aérea específico, são dois formatos diferentes. Se você for viajar entre um período de até um ano, da data que você está fazendo hoje, é possível você conferir já o preço da passagem aérea. Então, se você for viajar até um ano, dentro desse período, você só coloca o preço da passagem aérea que você viu lá. Vou pesquisar aqui com vocês. Basicamente, eu uso o Google Flights, tá? Mas já tem aqui vídeo no canal de como você pesquisar a passagem aérea barata. Então eu sugiro depois que você dê uma olhada, vou deixar o card e o link na descrição. O link da planilha também está na descrição do vídeo, ok? Então eu vou colocar Rio de Janeiro. Então, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui em junho de 2024, certo? E aí eu quero viajar em novembro. São 7 dias, eu vou colocar aqui do dia 10 ao dia 16. Concluído, pesquisar. 1.236 é o valor mais barato. Então, se for viagens dentre esse período de até um ano, na data que você está planejando hoje, você vai colocar esse valor, 1.236 lá na planilha. Aqui, ó. Você já vem direto para cá, 1.236. Você já vem para cá, certo? Se for uma viagem para além de um ano, 2 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que vai acontecer? No nosso caso, por exemplo, ela leva mais de um ano, ela só vai acontecer em julho de 2025. Quando você vem aqui no Google Maps, você vai ver que não tem passagem disponível para julho de 2025, porque as companhias aéreas, elas só liberam a passagem aérea no período ali entre 10 a 11 meses da data que você está pesquisando. Então, ó, aqui a gente só vai ter passagem disponível até o dia 14 de maio de 2025, tá? E aí a nossa estratégia para ver a previsão de quanto vai estar aquela passagem aérea é um pouco diferente. Por quê? Porque o preço das passagens aéreas, eles são os preços em uma viagem mais voláteis, que eles podem aumentar muito, eles podem diminuir muito. Então, por isso que esse cálculo, quando a gente não tem a data específica, é interessante você fazer dessa forma que eu vou ensinar. Então, a gente volta aqui na planilha, bem aqui ó, vai estar descrito como que você vai calcular, ok? Preço da data exata da viagem, se for naquele intervalo menos de um ano, como eu já falei, ou a média de 2 valores. A data mais próxima, da data que você está pesquisando hoje, e da data mais distante. Então, ó, a data mais distante da data de hoje é essa data aqui, ó, 4 de maio a 14 de maio, ok? Então eu vou colocar, como são um período de 7 dias, e eu pretendo fazer de domingo a sábado, é interessante que na viagem você também já coloque as datas conforme o que você está planejando. Por exemplo, se você vai estar pensando em planejar, você está pensando em viajar de quinta a domingo, você escolhe quinta a domingo. Então seria do dia 8 ao dia 11. Se você está pensando em fazer sexta, sábado e domingo, você coloca correspondente sexta, sábado e domingo, certo? Isso para já dar um equilíbrio ali na previsão de gastos, ok? Então a gente está querendo uma viagem de domingo a sábado. Então eu vou colocar do dia 4 ao dia 10. Lembrando que essa aqui é a data mais distante. A mais distante da data de hoje que você está pesquisando. Então, a menor tarifa aqui que o Google Flights está me dando, deixa eu só esperar ele terminar de carregar. Pronto, terminou. 1.747. Então, eu venho aqui na planilha e vou colocar, ó, preço distante, 1.747, ok? Agora eu vou pesquisar o preço mais próximo. O preço mais próximo é o preço já da próxima semana, da data que eu estou pesquisando hoje. Então, hoje são 19 de junho. Vamos aqui, ó. O preço mais próximo, ó, hoje são 19 de junho. O preço mais próximo do período que eu estou pesquisando, que é de domingo a sábado, é esse aqui, ó. 2.000 do dia 23 ao dia 29. Concluído. O menor preço, 2.623. Então, eu venho aqui e calculo. 2.623. Aí você deve estar pensando, mas se eu comprar a passagem já para a próxima semana,
no caso que é o que eu estou pesquisando para o preço mais distante, é óbvio que a passagem vai estar muito cara. Sim, é óbvio que a passagem vai estar muito cara. Mas você está pesquisando uma passagem para além de um ano da data de hoje. Então a possibilidade dessa passagem estar bem mais cara é muito maior. Por isso que você calcula a média do preço mais próximo, que no caso é na semana seguinte, do preço mais distante, que é a passagem que está liberada para a data mais distante possível da data de hoje. Por isso que aqui ele já deu a média, ó. 2.185. Então, como a nossa viagem é só para julho de 2025 e eu não tenho a data exata, eu não consigo ver a passagem, o preço da passagem na data exata, eu vou fazer dessa forma, calculando a média do preço mais próximo e do preço mais distante. Então, 2.185. Então, aqui fica 2.185. Ok? Passagem aérea preenchida, a gente vai agora para hospedagem. A hospedagem, como que a gente vai fazer essa pesquisa? A gente vai calcular a média de 3 hotéis que você se identificou. Já tem também vídeo aqui no canal de como fazer a pesquisa de hotéis, quais os aplicativos que eu recomendo. Mas aqui, para ser mais rápido, eu vou logo direto no Booking. E aí, no caso do Booking, ele consegue me liberar datas para julho, tá? Então, vamos colocar aqui. É interessante você já colocar a quantidade de pessoas, 2 adultos. E aí aqui no Booking você precisa colocar informações, você precisa colocar filtros que condizem com a sua viagem. Por exemplo, na minha hospedagem eu quero que tenha café da manhã. Então você já tem que vir aqui colocar café da manhã. Eu vou usar carro alugado, então preciso de estacionamento. Então tem que colocar o estacionamento. E eu quero um hotelzinho bom, com uma média acima de 8. Então você seleciona os filtros de acordo com a viagem que você procura. Se é hostel, se é quarto compartilhado, você procura dessa forma. Ok? E aí você vem aqui, ó, e vai organizar por preço. Ordenar por preço o mais baixo primeiro. Certo? Pronto, ele me carregou aqui. O que é que você vai fazer? Você vai escolher 3 hotéis que você gostaria de se hospedar agora, conforme você está vendo aqui. Então, ó, tem esse Villa Potira The Guest House. Ele fica a 21,5 km do centro. Eu acho que fica um pouco longe, não vou escolher esse. Esse Hostings em Rio, não gostei da foto, também não vou escolher esse. Esse aqui já parece mais agradável, Arosa. Ok, então já vou anotar esse, ó. Então você escolheu esse hotel, é um hotel que você queria, então você coloca lá na planilha, 1.710. Mas é para 2 adultos, não tem problema. Aqui a gente vai colocar um número de pessoas em hotéis, tá? Aqui a gente vai colocar um número de pessoas. Então, o primeiro hotel, 1.790. Qual seria o segundo hotel que você se hospedaria? Deixa eu ver aqui o próximo. Esse aqui, ó. O Veleiro Bed and Breakfast. Parece ser agradável. Então, esse seria sim o segundo hotel que eu me hospedaria, 1.890. Então, eu venho aqui em segundo hotel que você se hospedaria, 1.890. E aí você tem que escolher um terceiro hotel que você se hospedaria. Vamos ver aqui o próximo. E-Suites Hotel Recreio. Nossa, 35 km. Não, acho que não vale a pena. Olha, esse aqui já é 7,5 km do centro. Parece ser bom. Então o preço dele, 2.272. Então você vem aqui e coloca o preço do terceiro hotel, 2.272. Ok? Como a hospedagem é um quarto de casal e esse valor ele vai ser dividido para 2 pessoas e a nossa tabela tem que ser por pessoa, para uma pessoa, então aqui em número de pessoas você tem que colocar 2 pessoas. Ok? Aperta o Enter. Pronto. Valor da hospedagem, 992 para 7 dias. O valor já veio para cá automaticamente. Ok? Vamos seguindo. Para o transporte, a gente tem 3 opções de transporte que normalmente a gente utiliza em viagens, que é o transporte público, o Uber ou táxi e também a possibilidade de alugar um carro.
Na nossa viagem que a gente está fazendo aqui, que vocês estão fazendo junto comigo, do Rio de Janeiro, eu vou fazer para aluguel de carro. Mas eu vou ensinar como que você faz para saber os valores se você for utilizar outro tipo de transporte. Ah, tá, não, mas eu preciso saber o outro tipo de transporte que eu vou utilizar para uma viagem daqui a 5 anos. Olha, se você quer se organizar financeiramente e saber quanto dinheiro você vai precisar, você precisa saber sim. Até porque são valores totalmente diferentes. O preço de uma viagem que você gasta utilizando transporte público é totalmente diferente de um preço de uma viagem que você paga alugando um carro. Existem cidades que você pode utilizar o transporte público, existem outras cidades que você deve fugir de transporte público pela segurança. Então você já tem que ter essa noção sim, saber qual tipo de transporte você vai utilizar na sua viagem, tá? Então vamos lá por partes. Para o transporte público, o que é que você precisa saber? Só o preço da passagem daquela cidade que você está visitando. Então, a gente vai abrir o Google, a gente está indo para o Rio, preço da passagem de ônibus, no Rio de Janeiro. E aqui ele vai me dar ônibus 4,30, BRT 4,30, VLT 4,30, ou seja, a passagem é 4,30. Então eu venho aqui na tabela e coloco 4,30. Quantos dias você vai utilizar esse transporte público? Você precisa saber. Ah, dos 7 dias eu vou utilizar todos os dias, então você coloca 7 dias. E aí ele vai dar o valor total previsto, 120. Ok? Agora, como que você faz como que você faria se fosse utilizar Uber, tá? Da seguinte forma, você vai precisar fazer uma cotação de corrida Uber. É só digitar assim, cotação de corrida Uber. Veja uma estimativa de preço na sua cidade. E aí, o que é que você vai fazer? A gente vai viajar para o Rio de Janeiro. Se você está pensando em viajar para o Rio de Janeiro, você já tem meio que uma noção de que locais você vai no Rio de Janeiro. É na praia de Copacabana, é no Cristo Redentor, é no bondinho lá do Pão de Açúcar, então você já sabe alguns cantos. É isso que você vai colocar aqui. Eu preciso que você escolha 3 locais que você faria passeios no Rio. Pelo menos 3 locais que você faria aí na sua cidade que você está pesquisando. Então eu vou colocar aqui, o ponto de partida seria um bairro onde você se hospedaria. No caso do Rio de Janeiro, Copacabana. Rio de Janeiro. E aí eu vou colocar o primeiro passeio, Cristo Redentor. Cristo Redentor, pronto. Vamos ver aqui preços. Aí, ó, o Uber me deu um preço, R$ 34,15. Então você pega esse preço e coloca aqui R$ 34,15. Vamos ver um outro ponto turístico. Vamos ver o Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. Ó, já foi para R$ 24,96. Então esse já é um segundo preço. Aqui, em preço de corrida 2, você coloca R$ 24,96. E aí o preço de corrida 3, ele seria um preço de um terceiro local que você fosse visitar. Só que eu indico em alguns casos você colocar a distância do aeroporto para o seu hotel, tá? Eu indico. Nesse caso aqui do Rio, por exemplo, o aeroporto ele não fica tão distante do centro ali hoteleiro, mas em algumas cidades pode ser que seja. Então eu sugiro você colocar do aeroporto para o seu hotel, porque normalmente para um aeroporto que fica longe é uma viagem mais cara. Então a gente vai colocar aqui Copacabana, Aeroporto, Galeão. Ó, já deu mais barato aqui, 60,21. Então a gente vem aqui, coloca 60,21. Aí só para explicar para vocês como que a planilha, ela calcula, né? Ela calcula
é um preço médio ali de Uber que você vai gastar. Ela calcula quantas viagens de Uber você vai fazer durante o dia, o total de dia e divide pela quantidade de pessoas. É muito detalhada essa planilha, tá? Até aqui em cima tem ó, a média de preço da corrida vezes 4. Por que 4? Porque a quantidade de Uber é a média de quantidade de Ubers que você vai pegar no dia, certo? Você vai para um passeio, volta, vai para outro passeio, volta. Então é uma média normalmente de Uber que você pega ali durante o dia. E pela quantidade de dias da viagem. Então os transportes, todos os transportes, vocês vão ver que a gente vai multiplicar por 4, tá? E depois multiplicar pela quantidade de dias. Mas isso não importa para você, se preocupe somente em preencher as lacunas laranja. Então quantos dias eu vou passar de Uber? 7 dias, que é o total de dias da viagem, tá? Quantas pessoas vão dividir esse Uber com você? 2, no caso é um casal, então 2 pessoas vão dividir esse Uber. Pronto, aqui já está 556,83, ok? Ah, Tailan, mas eu vou andar 2 dias de transporte público e depois 5 dias de Uber. Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar esse valor do transporte público e somar com o valor do táxi ou Uber. Aqui na quantidade de dias, você vai colocar 2 dias para transporte público e aqui na quantidade de dias de táxi, você vai colocar 5 dias. Certo? E aí depois você vai somar o transporte público com o táxi, ok? Nessa viagem específica, a gente não vai utilizar transporte público e a gente não vai utilizar táxi. Então eu vou apagar esses dados aqui, foi só para vocês verem aí como preenche, tá? E é isso. Então vamos lá ver como que a gente calcula o aluguel de carro. Tá? Primeira coisa que você precisa saber, o preço do carro. Aqui em cima ele diz, ó, a média de quilômetros rodados vezes 4, que é a quantidade de viagens ali que você vai fazer durante o dia, vezes a quantidade de dias, esse 7 aqui não é 7, tá, gente? 7 é porque é a quantidade de dias dessa viagem. Vezes a quantidade de dias da viagem, esse valor vai dividir por 10. Por que por 10? Porque é a média de quilômetros que um carro faz ali, um carro econômico faz por litro de gasolina, tá? E depois vai multiplicar pelo preço da gasolina da sua cidade e somar com o aluguel do carro. Você não precisa entender isso nada. Você não precisa entender essa frase aqui, tá? Mas você precisa preencher aqui conforme eu vou lhe ensinar. Então, primeira coisa é o preço do carro. Quanto que vai custar o aluguel do carro? Eu vou aqui no site da Localiza direto, já vou direto aqui, não é propaganda, tá, gente? Mas vocês façam aí a pesquisa de vocês como vocês preferirem. Eu gosto muito de utilizar para aluguel de carro a Smiles, porque eu tenho milhas lá. Então vamos aqui, Aeroporto Galeão, já tá aqui? Aí já. Coloquei já julho de 2024... Não, julho de 2025. Julho de 2025. Opa, por que não está indo? 2025, julho. Ok, do dia 13 ao dia 19. Ok, Aeroporto Galeão. Vamos ver aqui. E bem aqui, ó, não existem ofertas disponíveis para agências e datas selecionadas. Então, como não tem a data, ainda não tem valor, porque está muito distante da data de hoje, o que eu sugiro a você? A gente está pensando em viajar em julho de 2025, ok? Julho é um período de férias. Então, eu sugiro que você pesquise uma outra data também nesse período de férias. Pode ser em dezembro, pode ser em janeiro. Ok? Então vamos fazer aqui, a ideia é que você deixe a situação da sua previsão de gastos o mais próximo do que vai ocorrer na sua viagem realmente. Então vamos colocar aqui julho de 2024, eu acho que são datas parecidas, julho de 2024, julho de 2025, julho de 2024, vai ter um aumento ali de um ano normal, mas aí no final a planilha vai calcular essa diferença. Não se preocupem. Então aqui, vamos concluindo. Vou optar pelo mais econômico. E bem aqui vai aparecer os preços. Correto? Escolhi a oferta.
Cadê? Quero ver só o preço. Pronto, R$ 1.040,53. Então esse vai ser o valor do preço do carro, R$ 1.040,53. Opa, R$ 1.040,53. Certo? Mas vocês concordam comigo que quando a gente aluga um carro, a gente tem um gasto a mais, que é o gasto da gasolina. Então a gente tem que calcular quanto a gente vai pagar de gasolina também e acrescentar nesse custo de transporte, tá? Então o que a gente vai fazer? Aqueles 3 mesmos passeios que a gente pesquisou para o Uber, eu vou utilizar aqui para o aluguel do carro. Então você vai pesquisar 3 possíveis passeios que você vai fazer naquela cidade que você está indo. No nosso caso, a gente vai colocar o aeroporto, porque a gente vai pegar o carro no aeroporto e o aeroporto fica distante do centro da cidade, então esse já é um ponto. E a gente vai colocar outros 2 passeios. No nosso caso, o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar saindo de Copacabana. Você vai colocar os da sua preferência. De preferência, o que seria o mais distante, ok? Já que a gente está prevendo, a gente quer colocar um teto. Então, quilômetro 1, o que é isso, Tailan? Vamos lá, a gente vai vir no Google Maps. E você vai colocar onde você vai estar hospedado, Copacabana. E o nosso primeiro ponto é o aeroporto do Galeão. Aí, você vai vir aqui na quilometragem de carro, tá? A quilometragem, 26,6 quilômetros. Então, é isso que a gente quer, 26,6 quilômetros. Então, você vai vir aqui e vai colocar 26, quanto, gente? 6 quilômetros. Opa, 6 quilômetros. Ah, tá, mas todo passeio que a gente vai, a gente volta. Não se preocupe que a planilha já vai fazer esse cálculo também. Você só precisa colocar a primeira distância. Aqui, se você for ver, ela vai multiplicar por 4, que é a quantidade de trechos que você vai fazer ali por dia. 4 trechos. Vai para o aeroporto, volta para o hotel, vai para o Cristo Redentor, vai para o barzinho e volta para o hotel. Então, na média, você vai fazer ali 4 trechos, ok? Só pesquisa a quilometragem e traz para a planilha. Segundo, volta lá no Google Maps, você coloca Copacabana e coloca Cristo Redentor. O que a gente está pesquisando? A quilometragem. Então, essa daqui, 11 quilômetros, é a quilometragem. Você vem aqui em quilometragem 2 e coloca 11 quilômetros. E aí você pesquisa a terceira quilometragem, que no nosso caso a gente está olhando o Pão de Açúcar. Ah, Tailan, mas eu tenho já 10 passeios para fazer. Eu tenho como calcular os 10? Tem como você calcular os 10, só que você não utiliza essa fórmula, porque essa fórmula eu só calculei para 3. Mas você escolhe os 3 mais distantes, os 3 passeios mais distantes, a planilha vai calcular a média desses 3 e vai dar também certo para você. 4,6. Então, 4,6 você coloca aqui. Ah, Tailan, nessa viagem do Rio eu vou viajar de carro até Arraial do Cabo. Arraial do Cabo são 200 quilômetros. Não tem problema. Uma das quilometragens que você vai colocar aqui é 200 quilômetros. Se você já tiver em mente um passeio mais distante, mais longo, coloque na planilha o passeio mais longo, certo? E aí você vai colocar o total de dias. Quantos são dias? 7 dias. Aqui ele vai dar a média de quilometragem que você vai utilizar na viagem. 393 quilômetros. Se eu fosse para Arraial do Cabo, 200 quilômetros. Vamos supor que do Rio para Arraial do Cabo seja 200 quilômetros para ir e 200 quilômetros para voltar. Ele já vai dar uma média. 2.157 quilômetros é a sua média ali na viagem. Aí essa planilha já vai calcular a média para você, não te preocupas. E aí, outras 2 coisas que você tem que preencher. Lembrando que em azul a gente não preenche o preço da gasolina, para a gente saber quanto que a gente vai gastar. Então você vem no Google e coloca preço da gasolina no Rio de Janeiro.
5,59, 5,78 aditivada. Então a gente vai colocar 5,59. Ok? Como no carro são duas pessoas, certo? Você coloca aqui duas pessoas, se for 3 você coloca 3. Então são duas pessoas, você coloca o número de pessoas e ele vai dar o valor por pessoa aqui, 630,35. Então você vem aqui em transporte e coloca 630,35. Ok? De novo, se você for fazer uma parte de aluguel de carro e de Uber, você tem que somar esses valores e levar para lá. Próximo, a alimentação. A média de preço da refeição vezes 3 vezes a quantidade de dias. Como que você vai fazer isso? Você vai vir aqui no Google e vai calcular assim, ó. Preço, média, refeição, Rio de Janeiro. Aqui ele deu, o preço médio desta opção é R$ 53,90. É uma média. Você pode utilizar esse R$ 53,90, mas vamos colocar aqui em restaurante. Isso, deu a mesma resposta, R$ 53,90. Então você vem aqui e coloca R$ 53,90, tá? E você vai colocar o total de dias, 7. Pronto. Aqui ele vai dar um valor previsto de quanto você vai gastar em alimentação já por pessoa, R$ 1.131,90. Então, já veio para cá, R$ 1.131,90. O transporte ele não vem automático porque você precisa escolher se vai ser transporte público, se vai ser táxi ou Uber ou se vai ser aluguel de carro. Mas alguns dos outros, todos os outros eu acho, exceto o seguro e esse gasto extra aqui, eles vão automaticamente para esse lado aqui de cima, tá? Pronto. Seguro. Seguro é uma opção, né? Muita gente contrata seguro para fazer viagem nacional. Inclusive, gente, essa tabela aqui, ela é mais voltada para viagens nacionais, tá? Se você quer que eu faça, mostre como que funciona para viagem internacional, deixa aí nos comentários que eu também faço. Tem outras coisas em questões de viagens internacionais, né? Tem câmbio, tem chip de internet, tem seguro-saúde. Então, são umas coisas além, né? A mais do que isso aqui. Então, você deixa aí nos comentários que eu venho aqui e faço um vídeo só para viagem internacional, tá? Eu sei que esse vídeo ele é muito útil para você, tá? Então, deixa aí o like. Se inscreve no canal, por favor, é muito importante, e ativa o sininho. Deixa aí o seu like, por gentileza, tá? Vamos continuar. Se você for contratar seguro, você faz o que eu vou dizer aqui. Se não, você deixa em branco, certo? A maioria dos viajantes, eles não contratam seguros em viagens internacionais, mas tem muita gente que em viagens nacionais, mas tem muita gente que faz, né? Se você for fazer o seguro, você vai vir nesse site aqui, ó, Seguros Promo. Todos os sites, gente, eu vou deixar o link na descrição também. Tudo você vai ter aqui, ó. Tudo. O que é que você vai fazer? Você vai vir aqui em Destino, Brasil, e vai colocar a data de embarque. Vamos propor lá para julho. Só uma semaninha. Pesquisar seguro viagem. Aqui ele pede para preencher isso aqui. Eu preenchi lá todos os dados e aí ele vem aqui com os valores de seguro. Você escolhe um seguro aqui que você mais se identifica e coloca o valor lá na planilha. Então aqui eu me identifiquei com esse daqui, o primeiro, R$ 26,10. Tá um bom preço. Então eu venho aqui na planilha e já venho aqui direto, tá? Como aqui em seguros, ó, não tem aba para você colocar nenhum valor. Então você vem aqui direto em cima, R$ 26,10. Ok? Próximo gasto que a gente tem é em passeios, tá? Alguns passeios eles são pagos. Se você não sabe qual passeio você vai fazer ainda, não tem problema. Mas se você já sabe, é interessante você trazer para a planilha. Nessa viagem que a gente está pensando hoje, a gente tem 2 passeios pagos, que eu já citei. Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. Então você tem que saber quanto custa esses passeios. E aí a gente vem aqui, ó, ingresso, Cristo Redentor. Quanto custa, né? Quanto custa? Ó, R$ 55,50 alta temporada, finais de semana e feriados.
30 e 50 baixa temporada. Então a gente vai em alta temporada mesmo, né? 55 e 50. Então a gente vem aqui e coloca o passeio 1, 55 e 50. Ah, Tailan, mas nesse passeio eu vou gastar com comida, eu vou comer lá. Certo, mas a gente já fez o cálculo da alimentação. Então o valor que você vai se alimentar, inclusive nesses passeios, já está embutido aqui, certo? Já está tudo aqui. A alimentação vai entrar sorvete, vai entrar churros, vai entrar tudo. Aqui já vai calcular porque ele já calculou a média, certo? E aí a gente tem outro passeio que é o Pão de Açúcar. Então deixa eu colocar aqui no Google, ingresso, Pão de Açúcar. Quanto custa? Ó, a inteira, R$80, é isso? Opa! Ai não, para fora do Rio, nossa, ainda tem isso, né? Inteira, gente, como é diferente, né? R$185. Pois tá aí, R$185. Pronto. Aqui você tem uma aba de 6 passeios. Certo? Você pode preencher todos eles aqui e ele vai dar o valor final. Aqui é só somar. Se for mais do que 6, basta você somar os valores dos passeios, dos ingressos desses passeios e colocar aqui o valor final, certo? Aqui como são só 2 passeios, ele só somou 240,50 e já veio para cá 240,50, ok? Próximo, compras. Compras é um valor ali destinado se você vai para algum lugar e tem o interesse de comprar alguma coisa que você já sabe em mente que vai comprar. Por exemplo, você vai viajar para Maceió e você quer trazer uma lembrança, um quadro lá de uma jangada e tal. Você pesquisa no Google quanto custa esse quadro e coloca aqui, R$1.000. Você vai para Foz do Iguaçu e quer ir lá no Paraguai comprar o seu celular novo. Você pesquisa quanto custa esse celular e você coloca aqui o valor, R$1.000. Exemplo. Deixa eu ver outra coisa aqui. Você vai para Salvador e você quer trazer um vestido da baiana para você. Então você vai no Google pesquisa quanto custa o vestido da baiana em Salvador. Aí você vem aqui e coloca o valor dessa compra, tá? Do mesmo jeito dos passeios, você tem 6 espaços aqui de compra. Se você for usar mais do que 6, compra. É uma viagem de negócios que você está indo fazer, né? Então coloca aqui os valores da sua compra. Eu vou colocar aqui R$150, que é um quadro que eu quero comprar no Rio de Janeiro. Ok? Ele já vai dar o valor aqui, R$150, e vai trazer para cá. Beleza? Pronto. O nosso último ponto aqui é essa aba aqui, extras. É definir um valor para os gastos extras. O que são esses gastos extras? Aqui você vai definir um valor seu, baseado nas suas experiências de viagem, ou se você nunca viajou, você pensa o que você poderia gastar além do que já está descrito na planilha. Por exemplo, se você vai alugar um carro, você vai pagar estacionamento se você for no shopping, você vai pagar um estacionamento se você for na praia, você vai dar gorjeta, ou se pode dar, se não dá, né? Você pode dar gorjeta, você pode ter um gasto extra com remédios, se você adoecer, ficar doente, precisar ter um gasto extra. Então você vai estipular um valor aí que é seu, somente você sabe do quanto que você teria desses gastos extras. Eu sempre costumo colocar um valor de R$100 para gastos extras, ok? Você vem aqui nessa abazinha aqui de cima e coloca R$100. Pronto, aqui a planilha já calculou tudo para você. E aí, ó, o valor deu R$ 5.455,85, tá? Esse foi o valor previsto. Só que tem uma coisa que eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque é muito importante. Isso vai depender de quanto a sua viagem está longe para essa data que você está fazendo essa previsão de gastos para hoje. Então, por exemplo, se a sua viagem for no período de um ano, tá? Num período de um ano, como lá no caso da passagem aérea, que você viu que já tinha passagem aérea disponível, você pega esses 15% aqui, ó, e coloca 0, tá? Esse vai ser o seu valor total previsto, 5.455. Se for para mais de um ano, você acrescenta aqui, você vai colocar 15%. Por quê? É uma margem que, baseada nas minhas experiências, para cada ano que eu planejo a viagem, normalmente, gente, principalmente viagem internacional, eu costumo planejar ali no intervalo de entre 2 anos. E normalmente esse aumento
dos valores, principalmente por conta de câmbio, ele aumenta em torno de 15%, tá? Então essa é uma média, essa é uma margem que eu trabalho nas minhas viagens também. Então se for uma viagem para mais de um ano, 15%. Se for uma viagem para mais de 2 anos, você aumenta mais 15%. Você coloca 30%. Certo? Se for para 3 anos, mais 15%, então coloca 45%. Essa margem aqui, gente, é muito importante, porque você precisa ter atualização de preço a depender do período que a sua viagem vai acontecer, seja daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ok? Ah, detalhe, depois que você pagar, que eu já falei também, depois que você pagar, você vem aqui e coloca, comprou a sua passagem, você coloca aqui, a passagem saiu por 890. E aí depois aqui, quando você tiver tudo pago, você vai ter os dois valores aqui para comparar quanto que você previu e quanto de fato você gastou. A planilha vai estar na descrição, caso você queira baixar. Vou deixar esse vídeo aqui também, que eu tenho certeza que vai te ajudar. E eu espero que o planejamento financeiro da sua viagem seja perfeito utilizando essa planilha. Bacana? Espero que dê tudo certo aí com vocês. Viajem muito. Um cheiro, tchau, tchau e até o próximo vídeo.